As cidades são as ocupações dos territórios que concentram a moradia da maior parte da população em todo o mundo. No Brasil, o processo de urbanização iniciou-se no século XX, a partir do processo de industrialização, que atuou com destaque para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana, processo esse conhecido como êxodo rural. Atualmente, cerca de 85% da população brasileira vive em áreas urbanas. Com cerca de 21 milhões de habitantes, Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do Brasil, e a capital mineira Belo Horizonte, com sua população de 2.722.000, é a sexta cidade mais populosa do país. Devido ao intenso processo de urbanização, a região metropolitana da cidade ocupava em 2016 o terceiro lugar entre as maiores aglomerações urbanas brasileiras. O crescente e desordenado processo de urbanização ocorrido no Brasil é um fator agravante e traz uma série de consequências, em sua maior parte, negativas. De certo modo, as cidades no Brasil apresentam um atraso na implantação de estruturas adequadas para o suporte do crescimento urbano, abastecimento de água, energia elétrica e equipamentos de uso público. Historicamente, Belo Horizonte tem sido afetado por eventos climáticos que impactam a população e, por vezes, geram tragédias. O dia mais chuvoso em 110 anos deixou mortos, desaparecidos e milhares de desabrigados. Olha só, Belo Horizonte registrou hoje a tarde mais quente da história. A temperatura chegou aos 37,8 graus. Outro temporal atingiu Minas Gerais ontem à noite. Mais de 100 cidades estão em situação de emergência e o número de mortos nos últimos dias pela chuva subiu para 55. Registrar a maior temperatura do ano, 34,8 graus, a capital voltou a ter chuva nessa tarde. Mas foi uma chuvinha bem rápida. E a madrugada foi de caos em Belo Horizonte. A chuva não dá trégua aos mineiros e os estragos são cada vez maiores. A casa descendo. O deslizamento de terra destruiu esta casa em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Chuva matam 55 pessoas em Minas Gerais. A situação é de emergência em mais de 100 municípios. Belo Horizonte já teve mais da metade da chuva prevista para o ano. E os moradores se veem num cenário de destruição. Esse cenário de instabilidade e vulnerabilidade climática vivenciado na cidade foi a diretriz para o desenvolvimento deste trabalho em uma disciplina da Escola de Arquitetura da UFMG. Essa denominação, assentamentos precários, ela é resultado de uma representação social que vê como precários esses assentamentos autoproduzidos por famílias trabalhadoras, né, homens, mulheres, trabalhadoras e trabalhadores, que apesar de serem, né, a base da riqueza socialmente produzida mediante seu trabalho, não têm acesso ao mercado formal de moradias ou de terras urbanas. Então, essas famílias protagonizam ocupações ditas precárias, né, longe da tutela do Estado ou do mercado imobiliário formal. Então, esse termo, assentamento precário, ele é tradicionalmente empregado para designar as favelas, os loteamentos precários e irregulares,
ou mais recentemente as ocupações urbanas por movimentos sociais organizados. Entretanto, desde o primeiro semestre de 2020, no início da pandemia, frente aos evidentes sinais de insuficiência de desempenho da cidade dita formal, frente a eventos naturais previsíveis, sobretudo as chuvas de verão, que todo ano avassalam nossas cidades, nós vimos discutindo a ampliação desse termo, e tentando tratar de uma forma mais abrangente o conceito de assentamentos precários. Então, naquele primeiro momento, nós estendemos esse conceito à cidade formal, no caso Belo Horizonte, que, apesar da disponibilidade tecnológica, material, econômica, todo o acesso a recursos para a produção de cidades equilibradas, físico e ambientalmente, e inclusive com recursos suficientes para uma cidade equilibrada também socialmente, e que não logram consegui-lo, ou, na verdade, nem sequer tem isso como meta. E, por extensão, nós constatamos que, nesse contexto da economia globalizada, tem nos conduzido à produção de cidades substancialmente iguais, em qualquer lugar do planeta, ou seja, cidades desequilibradas ambiental e socialmente. E a pandemia do coronavírus, na verdade, ela só fez reforçar em nós essa percepção de precariedade, de modo que a gente resolveu estender esse conceito a todo o planeta. Ou seja, partimos da compreensão, ou construímos a compreensão de que hoje habitamos e produzimos socialmente esse planeta precário, resultante da ação arrogante, gananciosa de exploração de recursos naturais e humanos, que são recursos coletivos, mas que têm sido explorados em benefício de interesses privados. A partir da abordagem proposta pela disciplina e mantendo a vulnerabilidade climática como foco central, o projeto Cidade Resiliente ele se propôs a elaborar um material teórico sobre os assuntos relacionados ao quadro de vulnerabilidade climática e os meios que contrapõem esse cenário. A concepção ela se inicia com a diretriz de elaborarmos um conteúdo aprofundado e compreensível ao público, de forma a ampliar o entendimento dos processos abordados para além daquele nicho que é tradicionalmente alcançado. Como recurso para a redução dos efeitos causados por essa instabilidade, nossa proposta se baseia no uso da vegetação como principal ferramenta de mitigação dos principais problemas climáticos existentes atualmente. O uso das árvores, por sua vez, se justifica nos seus inúmeros benefícios para o ecossistema em que estão inseridas. Bem, para começar a pensar em diretrizes que podem contribuir para que Belo Horizonte se torne uma cidade mais resiliente e reduzir os problemas ambientais que atingem a capital, levantamos uma série de questionamentos sobre esses temas, sendo eles: como seria a sua cidade ideal? Quais os problemas ambientais você percebe que aflige Belo Horizonte? O que você entende como cidade verde? Você conhece o termo cidade biofílica? E qual a importância do plantio de árvores na cidade para você? Pensando nessas questões, nós convidamos alguns colegas do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMG para estarem respondendo esses questionamentos. A minha cidade ideal, com certeza, teria uma harmonia muito grande entre os ambientes construídos e os ambientes naturais. Uma valorização principalmente dos rios e das áreas verdes, e que esses espaços eles pudessem ser incorporados na cidade como espaços públicos, por exemplo. Espaços que as pessoas pudessem se apropriar e valorizar e ajudar na manutenção desses espaços. Para mim, a cidade ideal ela é mais democrática, ela tem mais acesso aos pedestres do que para os carros, ela tem mais contemplação da natureza, espaços de lazer de qualidade, do que espaços concretados, espaços sem significado. Para mim também a cidade ela tem que ter valorização da nossa cultura, da nossa valorização regional, valorização da nossa cultura no geral também, e tirar um pouco essa ideia da arquitetura internacional, que é essa arquitetura que a gente vê em todos os lugares do mundo, né? Trazer um pouco mais da nossa característica para os espaços.
Em relação à minha cidade ideal, eu vou falar uma coisa bem clichê, mas eu acho que pra mim uma cidade ideal é uma cidade com respeito, sabe? Que respeita as pessoas, a natureza, os modos de vida, entende que não é porque todo mundo vive na cidade que todo mundo tem que viver da mesma forma. E, enfim, é uma cidade que entende a importância de cada de cada pessoa, de cada elemento para que ela aconteça. E ela lembre, relembre, reconheça, né, o que precisa ser reconhecido para que a gente não viva uma cidade como a de hoje, né? Que é uma cidade que insiste em errar as mesmas coisas do passado. E eu acho que o maior problema ambiental que eu consigo enxergar em Belo Horizonte é a questão das enchentes. As enchentes que estão associadas não só com a canalização dos rios, mas com o uso indevido do solo e também a hipermeabilidade excessiva do solo. Eu acho que esse é o problema ambiental mais expressivo, assim, para mim. Acho que na minha concepção, BH tem vários problemas ambientais, eu acho. Mas algo que me chama atenção, assim, é o quesito impermeabilização, tanto pela falta, às vezes, de áreas verdes para água infiltrar no solo quando chove, né? Porque isso é uma característica muito forte de BH. Quando chega, normalmente acho que início do ano, tem muita chuva e aí tem enchente, tem alagamentos, então acho que muito devido também àquela urbanização um pouco inadequada que não valorizou o verde, o solo, as áreas permeáveis, o curso natural dos rios. Então, é um dos problemas ambientais assim que eu penso quando eu lembro de Belo Horizonte. Para mim, em BH, os problemas ambientais, eles são vários, mas os que saltam mais aos meus olhos são as ilhas de calor, né, que a gente sabe que nos centros, por ter mais movimento, por ter mais carros, etc., ele é mais quente do que as periferias. Então, isso realmente é um problema, o aquecimento das cidades. As cidades estão cada vez mais quentes, e eu acredito que isso tem muito a ver com a falta de árvores, falta de plantas no geral, enfim. E também a questão das inundações, que a gente vê muito por conta dessa retificação, por conta desse tamponamento dos rios. Então, isso pode até incluir na questão da cidade ideal, né? Rios destamponados e renaturalizados. Eu acho que para mim seria muito ideal trazer essa conexão com a água também. Para mim, a cidade verde é aquela que entende a importância da natureza e trabalha com ela e não contra ela. Então, para mim, é muito mais do que um prédio com uma fachada verde ou com um telhado verde, e sim um lugar em que toda a sociedade realmente entenda a importância da natureza para a sua sobrevivência, né? Entenda que a degradação da natureza é também uma degradação humana. Cidade verde, de cara, eu quero falar que é sustentável, né? Mesmo que essa palavra ela tenha sido vendida quase que banalmente em algumas instâncias. Então, para mim, a cidade verde, tipo, além de praça, parque, além de arborização, que é o verde direto, ela também se preocupa com o que é produzido, o que é consumido dentro dela, qual vai ser a destinação. Então, ela, além de ter os espaços verdes, ela também seria menos consumista. E sobre cidade verde, eu acho que eu não sei desvincular cidade verde de cidade biofílica. Cidade verde, eu imagino que seja aquela que realmente tem muita área verde, muita vegetação, muita árvore, muitos elementos naturais, assim como a cidade biofílica, eu acho, que valoriza também a relação harmoniosa entre o ser humano e a natureza mesmo, a vegetação. Que tem também um incentivo do governo, né, para criar infraestruturas verdes, estruturas sociais também para as pessoas terem essa relação mais harmoniosa, passar mais tempo ao ar livre e conseguir respeitar a natureza, sabe? Uma relação mais harmoniosa mesmo. Para mim, o plantio das árvores na cidade é extremamente importante. Primeiro, para ajudar no arrefecimento urbano, melhorar o microclima.
Eu acho também que ajuda na redução de deslizamentos de terra, que a gente sabe que quanto mais a gente desmata, mais fácil fica da terra ela se desprender, e isso gera vários problemas, né? Várias áreas de risco. Também acredito que nas margens elas ajudem também a conter um pouco esses efeitos das inundações, das enchentes, das enxurradas. E eu acredito também que as árvores melhoram na qualidade de vida, né? Além de ser um espaço de conexão com a natureza, porque a gente acaba separando muito a cidade da natureza, a gente da natureza, e sendo que somos uma coisa só. A relevância das árvores na cidade é imensa. Primeiro, por causa da troca gasosa, as árvores produzem uma grande quantidade de oxigênio, não é à toa que eles falam que a Amazônia é o pulmão do mundo e tal, mas dentro das cidades, além de contribuir para essa troca gasosa, para amenizar a temperatura, né, porque é uma fonte de resfriamento e gera muita sombra e tal, ela também pode contribuir como uma barreira para a água da chuva não bater diretamente no solo, né, e causar erosão. E por isso eu acho muito importante plantar árvores na cidade para incentivar essa relação, para aproximar mais o homem da própria natureza e o ser humano nas pessoas. E eu acho muito legal o projeto que vocês estão fazendo. Parabéns. Eu entendo a cidade como um sistema e como um produto social. Ou seja, as cidades são socialmente produzidas pela coletividade, ou seja, por nós todos, né? E por isso elas refletem o conjunto das crenças dominantes nessa nossa sociedade, num determinado contexto histórico. Então, essa cidade, esse sistema, né, cidade, ele é, portanto, o resultado das relações de poder que estão instaladas em uma dada sociedade, num dado momento, né? O professor Edésio Teixeira, geólogo, né, Edésio Teixeira de Carvalho, ele considera a cidade como um locus privilegiado do exercício do poder. Ou seja, é nesse lugar privilegiado onde se estabelecem as disputas entre as várias correntes de pensamento atuantes numa sociedade. As correntes filosóficas, religiosas, científicas, políticas, econômicas, sociais, culturais, etc. Então, essa segunda natureza, né, a cidade entendida como uma segunda natureza, é resultado dessas disputas, né, em intercâmbio com a primeira natureza, aquela primeira natureza que fornece as condições do suporte para as nossas atividades, para as atividades humanas. Então, é essa primeira natureza que fornece esses insumos e os meios para qualquer processo produtivo. Então, ao produzir as cidades, a gente deveria conhecer profundamente as características e o comportamento dessa primeira natureza. Antes, porém, eu acho que é importante compreender a cidade como nos propõe a geologia urbana, né? Assim, capitaneada aí, como tem o porta-voz do professor Edésio, que entende a cidade como um sistema físico-ambiental resultante do empilhamento de 3 camadas, né? Infraestrutura, mesoestrutura e a superestrutura. Nessa compreensão de cidade, a infraestrutura não é o que a gente tradicionalmente chama de infraestrutura. A infraestrutura é o conjunto das condições de suporte oferecidas por essa primeira natureza à instalação e operação dessa segunda natureza, que resulta da interação humana com o ambiente geológico original. Então, a infraestrutura é esse conjunto das condições de suporte à construção e desempenho da cidade, o solo, o subsolo, o campo, o céu, os recursos hídricos, vegetação, etc. Né? As outras 2 camadas, a meso e a super, são resultantes das interações antrópicas, tanto para a conformação das chamadas estruturas finalísticas, que sejam a casa, a escola, o hospital, quanto dos sistemas de mesoestrutura. Então, esses sistemas são aqueles que fazem a conexão da superestrutura com a infra, ou seja, das edificações
com a plataforma geológica para que elas possam funcionar e abrigar atividades humanas. Por exemplo, sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, vias de circulação, sistemas de contenção, enfim, todos os sistemas necessários para que as edificações funcionem cotidianamente segundo nossas necessidades. Infelizmente, não é essa a visão convencional das cidades modernas brasileiras. As cidades modernas brasileiras são resultantes do desenvolvimento tecnológico propiciado pela ciência moderna, e elas são concebidas como apenas duas camadas: as superestruturas, as estruturas finalísticas, e as chamadas infraestruturas, ambas resultantes de ações humanas, de ações antrópicas. Belo Horizonte ilustra muito bem essa arrogância da sociedade moderna, impondo sobre o sítio sistemas de meso e de superestruturas que ignoraram as condições de geossuporte oferecidos pela infraestrutura. Essa infraestrutura sobre a qual havia já se assentado o Curral del Rei, depois denominado Arraial de Belo Horizonte. Então, sob essa ótica, a gente pode entender Belo Horizonte como um assentamento precário, um assentamento cujas intervenções humanas resultaram em um ambiente urbano degradado, ou seja, as modificações de configuração daquele ambiente geológico original sobre o qual atuamos, né, as seguidas interações antrópicas, conduziram a uma perda dos valores funcionais, perdas essas que não foram suficientemente compensadas pelos benefícios visados pelas intervenções. Ou seja, junto com os supostos benefícios, né, urbanos, nós estamos pagando preço altíssimo, né, dos efeitos colaterais negativos, como as enchentes, as ilhas de calor, poluição do ar, das águas, da terra, né, esses problemas que também conhecemos nessa Belo Horizonte precária. O formato escolhido para a concepção do trabalho foi a criação de um box de informativos contendo 4 assuntos principais. O primeiro, falando sobre a vulnerabilidade climática, o segundo falando sobre os benefícios do arrefecimento com vegetação e árvores, o terceiro sendo um guia de plantio e o quarto falando sobre as espécies nativas brasileiras. O material está disponível para consulta online e foi publicado através das redes sociais por meio de publicações e stories no Instagram, criando assim uma rede de informações a respeito do plantio de árvores.
vamos para o conceito de cidade biofílica. Esse conceito ganha destaque no mundo a partir de 2010, com a publicação do livro chamado Cidade Biofílica, Integrando a Natureza ao Planejamento Urbano, do autor Timothy Beckley. O termo biofilia tem sido usado para definir o grau em que os seres humanos estão conectados com a natureza e com outras formas de vida. Em relação às cidades, o termo biofilia indica a busca por um desenho urbano que permita aos habitantes desenvolverem atividades e um estilo de vida que os deixe aprender com a natureza e comprometer-se com seu cuidado. Entretanto, eu acho importante chamar a atenção para outras denominações que essa integração também pode receber, tais como arquitetura ecológica, um termo cunhado na década de 1960, ou arquitetura sustentável, um termo mais recente, cunhado na década de 1990. O fato é que a grande maioria dos centros urbanos ainda empreende pouquíssimos esforços em direção à maior integração entre o ambiente construído e os espaços naturais. O desafio aqui é traduzir essas questões, esses debates, para condicionantes de projeto, seja através da forma como a comunidade entende o espaço, como o arquiteto, o projetista pode aproximar essa comunidade da natureza e trazer a natureza para dentro do cotidiano urbano. Tenho de contribuição aqui é que essa questão ambiental traz várias frentes interessantíssimas de projeto urbano, de um lado, mas de outro lado elas também correm no risco de você usar a questão ambiental esvaziada de conteúdo ou como uma espécie de legitimação de discursos de intervenção. Isso a gente vê vários exemplos disso acontecendo, como condomínios de altíssimo impacto que trazem a questão ambiental para o marketing do condomínio, mineradoras utilizando o discurso ambiental, ou mesmo a assimilação estética das questões ambientais dentro de uma arquitetura verde ou de uma arquitetura que na aparência é verde, mas na essência são objetos isolados, descolados tanto da discussão ambiental quanto do contexto em que se insere. Oi, eu sou o Luciano, sou coordenador do Mata Urbana e eu vim falar hoje um pouco sobre o projeto de plantar árvores nativas em Belo Horizonte, que muita gente não sabe, não entende muito bem qual é a necessidade de ser uma árvore nativa. E eu vim nessa praça hoje para mostrar que a maioria das árvores que a gente usa hoje em dia que a gente usou com o passar do tempo, são exóticas, então são tipo anas, alguns ficus, um flamboyant. E essas árvores têm um risco ambiental grande para se tornar uma espécie invasora, concorrer com nutrientes com as outras espécies nativas. E o Mata Urbana surge a partir da necessidade de plantar novas árvores em Belo Horizonte, que é uma demanda da população. E só que com isso trazendo também esse conceito de ecologia, né, de poder conciliar o que um dia já foi a nossa cidade, a natureza que aqui teve e que pode voltar a ser, né? Então o Mata Urbana veio da necessidade de conscientizar as pessoas de que uma cidade com mais árvore não resolve plantando mangue e abacate por aí, que essas árvores têm um risco, toda árvore que a gente planta tem um risco. Então a ideia era conscientizar, colocar na cabeça das pessoas que para cada exótica que existe, para cada exótica que a gente aprende a gostar, existe uma nativa que poderia estar naquele lugar. E muito mais adaptada, mais bem adaptada ao meio em que ela está. Então, é muito legal ter o apoio de tantos voluntários nessa iniciativa, e é isso.
Antes chamávamos de cova. O pessoal me ensinou, é berço. Berço porque a gente vai estar plantando uma árvore nova. Antes eu falava, vamos abrir a cova. Cova a gente coloca alguém que já morreu, né? Então eu achei muito interessante esse conceito aí do berço. Então eu passei a adotar esse termo também. Vamos abrir os berços para plantar as novas árvores. Essa árvore que nós vamos plantar, que é o jatobá, ela é uma árvore, uma espécie nativa da nossa Mata Atlântica. É uma árvore que pode chegar a alturas enormes, tipo 10, 20 metros. Tem uma madeira nobre, uma madeira muito valiosa no mercado madeireiro, e produz um fruto, que é o fruto de jatobá. É um fruto que tem um cheiro horroroso, mas é comestível. Vocês sabem, eu tenho experiência de plantar árvore há alguns anos, e existem três coisas assim na minha experiência que dificultam a árvore a crescer. A primeira delas, o ataque de formiga cortadeira. É um inferno. Da noite para o dia elas destroem uma árvore. E dificílimo combater. Segundo, o solo, que às vezes não está apropriado, muito seco. E isso às vezes a muda às vezes não vai adaptar. E a terceira é as capinas. Às vezes a pessoa da capina corta a árvore inadvertidamente e a gente perde a muda. Já perdi várias mudas plantadas em áreas públicas, porque o pessoal vai capinando a grama, o mato, e passa aquela ferramenta e corta a árvore também. E eu já perdi muita muda assim, entendeu? Nossa, ficou muito baixinha, né? Isso mesmo? Acho que você pode até errar, mas tinha que colocar ela mais alta. É, eu também acho. Oi? Colocar ela mais alta. Coloca um pouquinho de terra, ali. Raiva não?
prazer fazer isso. Me chama a fazer isso. Faço com coração. Em pouco tempo a gente conseguiu fazer um trabalho bacana. Nós colocamos 20 mudas aqui. É um prazer estar ajudando a cidade a ficar mais verde. É só isso que eu queria falar. Estou muito feliz, realizado de ter plantado essas árvores. Quero plantar mais. Vai dar bastante sombra aqui, ó, né? De modo geral, eu levo muita experiência desse trabalho e levo isso para a minha vida e para essa produção do espaço como futuro arquiteto e urbanista. A gente aprendeu muito sobre essas diretrizes que são importantes para a cidade, como que o meio ambiente e o plantio de árvores, ele impacta na forma urbana, ele impacta no convívio social das pessoas. E minhas considerações finais a respeito da disciplina, a respeito de tudo que a gente fez até agora, que a gente fez até aqui. Eu fico muito feliz e muito grato pela oportunidade que eu tive nessa disciplina de fazer o que a gente fez, porque é muito difícil a gente ver projetos dentro da escola de arquitetura que saiam do papel, sabe? Tipo, que saiam da sala de aula. E para mim foi muito, muito, muito legal mesmo poder pegar um projeto que eu estava participando, ir lá e fazer, sabe? Aplicar ele na cidade e tudo mais. Por mais que não tenha sido um projeto de arquitetura, arquitetônico e tal, é um projeto muito importante que contribui extremamente para o futuro da cidade. Então eu fico muito feliz por isso. Agradeço muito aos meninos também por tudo, porque eles foram sensacionais. Agradeço muito a Leta por ter acreditado na gente e por ter embarcado nessa com a gente. Como considerações finais, gostaria de deixar um muito obrigado a todos que participaram do projeto, tanto no plantio como voluntário, como doações na vaquinha, à professora Leta por ministrar muito bem a matéria, a disciplina, ao Mata Urbana por entrarem com essa parceria e abraçar essa causa, também a todos os voluntários presentes no dia, aos meus colegas que participaram comigo junto do processo e da elaboração do projeto, e também um muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando e assistindo esse documentário. Eu espero que a gente consiga plantar mais e mais e mais árvores em Belo Horizonte e que outras pessoas também se sintam inspiradas a fazer o que a gente fez e entrar também em outros grupos, não necessariamente no Mata Urbana, mas em outros que tenham em Belo Horizonte, na região metropolitana ou nas cidades em que cada um mora, porque o plantio de árvores ele é muito, muito, muito importante, gente. Então, eu espero que todo mundo se sinta inspirado e se sinta vivo para ir lá e plantar as árvores.